para quem está assistindo essa videoaula, esse treinamento começa agora, vamos falar sobre um ataque muito bacana e também muito utilizado, que é o Brute Force. O Brute Force, ele é um ataque ao qual nós chegamos, quando nós chegamos, vamos dizer assim, no fundo do poço, não existe uma vulnerabilidade conhecida, não existe, por exemplo, um tal de SQL Injection, não existe File Upload, não existe LFI, RFI, etc. Nós vamos para o Brute Force, ok? Isso daí, esse Brute Force, na verdade, ele pode ser tanto um ataque muito sofisticado, tá? Ele pode ser um ataque que pode nos ajudar bastante. Ele pode ser um ataque simples, de força bruta, padrão. Mas o mais importante é o seguinte: um Brute Force sempre vai te trazer um resultado. Esse resultado, você sempre vai conseguir invadir determinada ambiente utilizando o Brute Force. A grande vantagem ou melhor, a desvantagem do Brute Force é que você nunca sabe quando, ok? É possível quebrar um sistema que tenha um processo de usuário e senha complexa de 14 caracteres? Sim, é possível. Podem levar 200 anos, mas é possível, ok? Ah, mas e se ele tiver CAPTCHA, é possível? Também é possível, mas vai levar muito mais tempo. Se ele tiver um processo de você deu 10 tentativas, ele bloqueia ou ele congela a sua tela. Ou seja, um ataque de brute force ele pode levar muito tempo. Mas você também, dependendo da sua word list, que é o que nós vamos falar aqui, você consegue fazer um ataque bem sucedido. Então, o que vai demandar no seu brute force é a sua word list, ok? No final dessa apresentação eu deixo uma lista com diversos word lists, e são bons word lists que são bastante úteis, ok? Bom, então nós vamos conhecer uma ferramenta muito bacana de brute force, que é o tal do Hydra, ok? Esse Hydra ele é uma das ferramentas mais conhecidas, não é a única, existem outras ferramentas também, mas ela pode nos atender em determinados ataques, ok? Através do Hydra, nós conseguimos fazer diversos ataques diferenciados, como por exemplo, nós podemos utilizar um brute force, que é o tal de tentativa e erro, até em sistemas HTTP, HTTPS, SSH, MySQL, Postgre, MSSQL, SMB, LDAP, SNMP, CVS, VNC, entre outros. Ou seja, você consegue fazer um ataque de brute force em diversos serviços, ok? A ferramenta já vem pré-instalada e configurada, com interface gráfica no Backtrack. Esse material está desatualizado, no Kali também. Porém, caso não tenha instalado, basta efetuar o download do código e compilá-lo. Ou seja, é bobinho, né? Fazer esse processo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho o Mano Kali, ok? Através desse cara aqui, eu posso vir aqui e digitar Hydra, ok? E ele vai me trazer uma lista de opções que o Hydra nos oferece. Na apostila, eu deixei essas opções em português, para que você entenda melhor, ok? Então deixa eu iniciar aqui o meu serviço. Um 92.168.204. Vou executar aqui via put, que eu prefiro. Pronto, aí eu consigo deixar ele numa tela bem mais limpa. Pronto. Maravilha.
Então, o que acontece? Eu vou utilizar o Hydra de qual maneira? Primeiro eu preciso ter aqui uma word list. Então eu vou criar aqui uma word list qualquer. Ok? Vou criar aqui uma word list qualquer. Vou inserir teste, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, 4, admin, admin 1, admin 1, 2, 3, usuário 1 e assim por diante. Timão, ok? Então eu tenho essa word list, que é uma word list simples, ok? O correto é ser uma word list com mais de milhões de palavras para te ajudar, ok? Bom, então com a minha word list, ok? Com a minha word list eu posso fazer o seguinte: o Hydra ele trabalha da seguinte maneira: se eu colocar Hydra, ok? Menos L minúsculo, eu vou estar especificando, é difícil, né? Eu vou especificar qual é o usuário, ou seja, eu já vou setar o usuário ao qual eu posso fazer ali o tal do brute force. Se eu colocar "-p", eu vou setar já qual é a senha no processo, ok? A opção "-t", eu vou setar qual é o alvo, 192.168.2.00, um exemplo, ok? 00 é impossível, mas 10, ok? E depois eu vou setar aqui qual é o serviço. Eu vou setar aqui o FTP, eu vou setar o SSH, eu vou setar o RDP, ok? Ou VNC, ok? E aqui eu vou setar qual é o serviço. Bom, então o Hydra basicamente é isso. Depois nós vamos complicar um pouco mais. Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário no laboratório hacker para que nós possamos invadi-lo, ok? Bom, então eu tenho o servidor do laboratório hacker, ao qual eu já tenho um usuário criado, ok? E nós queremos fazer um ataque nele. Então eu vou criar aqui, eu já tenho a word list criada, mas eu vou melhorar. Eu vou colocar uma word list de usuários.txt, ao qual eu vou colocar admin, admin 123, root maiúsculo, teste, posso colocar aqui, sei lá, pentest, Corinthians, Alan.Sanches, usuário, user 1, user 2, user 99, um exemplo, tá? Então eu tenho aqui os usuários. Vou digitar também, vou pegar um aqui com senhas.txt. Vou colocar aqui teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, 4, senha, password padrão Microsoft, né? Posso testar aqui P123, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? A senha eu posso colocar aqui bando de loucos e assim por diante, ok? Bom, ou seja, eu tenho aqui a lista de usuários e a lista de senhas. Agora eu quero fazer um ataque no site Laboratório Hacker e quero descobrir qual é o usuário e senha do serviço SSH. Porém, inicialmente, o que eu tenho que entender? O serviço de SSH ele tem uma proteção natural. A partir de um determinado número de tentativas, ele bloqueia. Ok? Bom, então o que eu faço? Eu vou utilizar o Hydra. Lembra-se que a opção "-l" de login minúsculo, eu já identifico qual é o usuário. Quando eu coloco "-l" maiúsculo, eu tenho que utilizar uma word list. Então eu vou colocar aqui usuários.txt. Quando eu coloco "-p" minúsculo, eu já sei qual é a senha. Quando eu coloco "-p" maiúsculo, eu tenho que especificar qual é o arquivo de senhas para ele poder fazer aí o teste. O "-t" eu vou citar aqui o laboratório hacker.com.br
e o serviço SSH. Ok? Vou dar um Enter aqui, vamos ver o que ele nos traz. Bom, aqui ele diz o seguinte, que eu errei na minha sintaxe. Ok? Por quê? Muito provavelmente é a opção "-t", que não deve existir. Tá? Ou não deve existir mais. O porquê eu uso esse T é uma incógnita. Então eu mandei executar os testes. Perceba que o serviço de SSH ele dá umas paradas, ó. Ele dá uns erros de protocolo porque ele identifica que existe um ataque de brute force. Ok? Já deixa eu ficar monitorando aqui, ó. Olha que beleza. Ele diz o seguinte, ó. O SSH que está na porta 22, o IP número tal, o login é pentest e a senha é 123. Para quem achou que tinha algo relacionado ao Corinthians ou Timão, errou. Então, ó, laboratoriohacker.com.br. Eu vou parar o teste aqui, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui o usuário pentest e a senha teste 123. E agora deu certo. Então aqui você já consegue listar, ó, todos os arquivos que tem no laboratório. Você pode baixar, pegar usuário, pegar senha, ok? Não se esqueça que eu solicito encarecidamente que vocês não alterem o conteúdo para não prejudicar outros alunos. Mas utilizem esse servidor para o que vocês acharem necessário, desde que não seja para maldade. Ou seja, para fazer um ataque via SSH, você simplesmente setou aqui qual é o usuário, a senha, o serviço e assim por diante, ok? Então o brute force funciona desde que você tenha uma word list que funcione, ok? Então você pode também, como que eu posso dizer, melhorar o seu ataque colocando a opção, por exemplo, "-v", tá? Com a opção "-v", ele vai te mostrando quais os testes que ele vai executando. Tem um menos a mais aqui. Ok, olha lá, os testes que ele vai executando para conseguir chegar até a senha. Ok? Perceba que ele vai fazer aqui, ó, 117 tentativas. Ok? Por que essas 117? No senhas, perceba que eu só tenho 9. No usuários, eu só tenho 13. Então, tenho 3 usuários e 9 senhas. Só isso já é o suficiente para ele fazer 117 tentativas. A chance de você ser detectado fazendo um brute force é muito alta. Ok? Ou seja, assim que ele encontrar o primeiro válido, ele para. Ok? Na verdade, você seta para que ele pare depois que você configura isso, mas por padrão, mesmo que ele encontrar um válido, ele vai continuar varrendo, ok? Se você pegar aqui no Rider, aqui ele mostra, ó, usuário, senha, o arquivo, ok? Caso você tenha um arquivo com usuário e senha padrão, você pode colocar um usuário e uma senha por linha, ou seja, você pega lá login senha, então você economiza ali o L e o P, ok? Você tem aí a opção "-m", que carrega uma lista de servidores alvos, ou seja, você não faz um ataque direcionado, você pode pegar 5, 6 IPs e fazer um ataque, ok? Depois você pode setar aí também o "-w", que é o time, ou seja, ele faz um teste. Quanto tempo ele para? Ele vai parar durante 3 segundos, então você coloca "-w3". Então ele faz um teste e espera 3 segundos. Faz outro teste, mais 3 segundos. O "-o", que é o tal do output, você vai jogar isso em um determinado arquivo de resposta. Ok? Bom, fora isso,
você tem algumas opções que são interessantes, que é o tal do char7, ok? O char7 é para você definir os determinados usuários e determinadas senhas, ok? Por exemplo, eu quero que ele faça um brute force. Isso daí, na verdade, é quando você vai criar uma word list, né? Que você detecta, eu quero que ele faça um brute force que tenha maiúsculas, que só tenha minúsculas, que tenha caracteres especiais. Na hora de você criar, nós vamos ver isso daí mais para frente. Mas na hora de você criar uma word list, você começa a setar o char7, ok? Então, quando nós começarmos a falar sobre char7, aí nós voltaremos para cá para entender melhor esse processo, tá? Bom, então, limpando aqui a tela, ó, no Hydra, quando você faz esse ataque e coloca a opção "-F", assim que ele encontrar a senha, ele para de trabalhar. Caso contrário, ele vai continuar testando até a sua word list acabar. Ok? Então, vou executar aqui. Na verdade, o serviço não deve nem estar funcionando de tanto brute force, né? A opção "-V", que nos relata aí como que anda o processo. Tá vendo que depois de algum determinado tempo, o serviço para de responder. O próprio Hydra fica insistindo. Ok? Vamos ver se ele encontra aqui. Olha lá, ele encontrou e ele finaliza. Ok? Encontrou a senha e ele finaliza. Caso contrário, ele vai ficar rodando até sua word list acabar. Certo? Só que aí começa um problema. Por exemplo, eu vou pegar aqui um site. Deixa eu pegar aqui uma página. www.laboratoriohacker/ADM ou admin, quer dizer. Ok? Então eu tenho essa página aqui. O meu objetivo é descobrir qual é o usuário e essa senha. Ok? Se eu colocar o usuário, se eu colocar a senha, dar um logar, ele diz que o login e senha é incorreto. Ok? Então eu preciso descobrir como que ele faz isso. Não adianta eu chegar até aqui e colocar aqui o serviço, que aqui está como SSH, e eu colocar como HTTP. Ok? Ó. Perceba que quando eu coloco como HTTP, eu não sei qual resposta ele me dá, ele vai dizer que todas as testes que ele realizou deram certo. Ok? Ou seja, ele se perdeu. Isso é natural acontecer. Certo? Vamos assim fazer o seguinte. Vou dar um VI naquela word list. Vou aumentar ela mais um pouco. Vou colocar aqui também. Deixa eu ver aqui. Não, vou manter esse mesmo. Eu tenho essa word list aqui que eu vou utilizar ela tanto para o usuário como para a senha. Ok? E nós vamos utilizar essa word list para atacar esta página aqui. Ok? Vamos entender como esse processo funciona. Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte. Por se tratar de um formulário web, não adianta eu colocar um HTTP que ele não vai aceitar. Ok? Você vai precisar coletar algumas informações antes. Vamos anotar aqui quais são essas informações. Primeiro, o endereço. Depois, o método. Ok? Depois, o campo usuário. Depois, o campo senha. Ok? O nome do campo, na verdade, né? Então, e a mensagem de erro. Ok? Bom, então primeiro vamos começar a coletar essas informações. Vou exibir aqui o código fonte. Perceba que ele diz aqui, ó, form action verificar.php, ou seja, quem vai fazer a validação é esse cara aqui chamado verificar.php. Ok? Então, este daqui
é o endereço, tá? Então, o endereço é o verificar.php, certo? O método que ele está utilizando é o método post. Ele pode ser get, pode ser post. Então, o método é post. O campo de usuário e o campo de senha. Aqui tem o login, onde o nome do campo é login. Olha que criativo. Campo login. Ok? Nós temos aqui a senha, onde o nome do campo senha é senha. Olha que beleza. Senha. E a mensagem de erro, aqui não dá para ver, mas eu só vou conseguir ver quando eu der um lugar falso aqui. A mensagem de erro é login e senha incorretos. Ok? Então eu tenho todas as informações que eu preciso. Agora vamos formular aqui o nosso ataque. Bom. Então vamos lá. Primeiro eu vou utilizar o Hydra. Ok? O menos P, ou melhor, login eu não sei, vou usar do word list. E o menos P também eu não sei, vou usar do word list. Ok? O meu alvo, eu vou colocar aqui laboratoriohacker.com.br. Ok? Qual é o serviço que eu vou atacar? Perceba que eu já vou utilizar o primeiro parâmetro aqui, que é o método. Então vou colocar http post-form. Ok? Eu vou utilizar um formulário do método post no protocolo HTTP. Certo? Bom, então agora o que eu tenho que fazer? Como eu já tenho aqui o endereço, depois do barra, o que vem? Admin e o verificar. Então eu tenho aqui admin barra verificar.php, que é o cara que faz a validação. Ok? Então eu vou separar esse cara aqui com o login, que é o usuário que eu vou utilizar aqui, que é o campo de login. Ok? Quando o login for igual, como eu não tenho um login e eu vou utilizar este processo através de um brute force, eu tenho que colocar aqui uma variável do Hydra para logins, que é o user. Ok? E aí eu coloco um e-comercial e continuo. O campo senha, que é esse cara aqui, eu não sei, vou colocar uma variável, certo? Do Hydra chamada de pass. Ou seja, eu quero que o Hydra coloque o usuário e a senha nessa variável. Ok? Bom, se eu fechar o meu comando aqui e der um Enter, perceba no que vai acontecer. Nada. Olha que beleza. Deu um erro aqui. Por quê? Vamos revisar aqui, ó. Por causa desse... Na verdade, ele tem esse erro aqui por causa dessa barra. Ó. Ele mesmo aqui diz, ó. Ok? Só que a nossa página está lá dentro do admin. Então, ó, eu vou utilizar o Hydra, admin, etc e tal, mas perceba, quando acaba aqui, ó, .com.br, ele vai continuar, então vai ficar admin.com.br, admin, verificar, etc e tal. Então aqui você tem que começar com uma barra, como diz a própria mensagem de texto. Ok? Vamos executar e ele diz ainda que existe uma falha. Ok? Por quê? Vamos entender aqui. Ele mesmo diz, olha que bacana. Ele diz que esse cara aqui está separado de forma errada. Ok? Então vamos entender. Nós temos aqui o word list, laboratório hacker, etc. O que algumas pessoas podem fazer geralmente? Elas podem colocar aqui, ó, por exemplo, /admin. E isso talvez não funcione. E você tirar aqui o /admin. Ok? Está faltando parâmetros.
certo? Bom, vamos agora ao comando de forma correta. Bom, uma coisa que falta muito aqui e que é nítido, tem o admin, tem o verificar, nós usamos aqui o endereço, ok? Usamos o método, o campo e a senha. Agora, por que falta a mensagem de erro? Aonde está a mensagem de erro aqui? Aonde que a mensagem de erro entraria? Perceba, eu tenho aqui o usuário, que é o login, eu tenho a senha, ok? Só que, vamos supor, você, quando você olha essa mensagem de erro, você sabe que tem um erro, ok? Só que não tem como o IDEA descobrir qual é a mensagem de erro. Ele não tem como verificar a mensagem de erro, entendeu? Então você vai separar entre dois pontos e escrever a mensagem de erro. Login e senhas incorretos. Ok? Se a mensagem de erro estiver errada, perceba que aqui existe um erro. Ó. Login e senhas incorretos. E então perceba que a senha é login e senha incorretos. Então, ó, login e senha incorretos. Ok? A princípio, falta alguma coisa aqui? Vamos testar? Agora foi. Vamos ver se ele acha o usuário e senha? Ó, ele diz o seguinte, ó, no Rust 198, etc e tal, o usuário login é usuário 1 e a senha é admin 123. Vamos ver se ele está certo? Usuário 1, admin 123. Olha que beleza. Parabéns, você conseguiu. Você quer ver ele cometer um erro? Vamos supor que eu escreva a mensagem de erro incorretamente. Ó. Teste e senha incorretos. Quando eu der um Enter, perceba que ele vai identificar como todas as senhas são válidas. Por quê? Porque quando ele mostra essa mensagem de erro, o que ele faz? Ele testa, ele coloca um usuário, o primeiro usuário da sua word list, o primeiro usuário da sua word list de senhas, e ele pergunta, e ele checa na tela, existe essa mensagem na tela? Não, então está correto, ok? Existe parte dessa mensagem, perceba que eu só vou colocar aqui a palavra incorretos, ok? Então o que ele faz? Ele faz uma varredura na página, ele varre a página, até ele encontrar a palavra. Quando ele encontrar a palavra, então ele volta no brute force, ok? E tenta de novo. Quando ele não encontra a palavra, ele dá como válido. Então olha aqui, ó. Coloca uma palavra qualquer, ele dá como válido, então ele diz que todas as senhas estão certas. E perceba que ele fica testando aqui todas as senhas. Vamos utilizar aquele parâmetro "-f", que é para ele parar assim que ele encontrar a primeira. Vamos ver se funciona. Ó, na verdade ele testa a primeira, o primeiro usuário, né, que ele encontrou, ele testa as senhas possíveis e encerra. Eu creio que o teste dele, ele utiliza por padrão, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cabeçalhos, ou seja, ele faz 5 testes simultâneos. Por isso que ele me retorna 5 senhas. Ok? Bom, então para você fazer um ataque baseado em formulário, você vai precisar dessas informações. O endereço, o método, o campo, a senha e a mensagem de erro. Ok? Para facilitar um pouco mais a vida de vocês, aqui eu deixei em português, tá? Para você dar uma olhada. Aqui os testes, eu vou corrigir que a opção "-t" não vai como target, ok? Se ele ele deve ter sido usado um dia, por isso eu adicionei, mas essa opção "-t" está errada, ok? Bom, os serviços, ok? Para você fazer o ataque, atacando websites com usuário e senha, é diferente quando você encontra uma tela de usuário e senha no Joomla, por exemplo.
Eu tenho aqui um site temporário, que é o da eSecurity, e tem uma tela de administrator. Perceba que tem usuário e senha, ok? Esse processo não funciona aqui, por quê? Porque ele tem vários campos ocultos aqui, ok? Olha lá, ó. Eu tenho o campo option, o campo task, o return. Então, ó, perceba que ele tem um campo aqui para se safar desse tipo de ataque. Ele tem um campo aqui e esse campo ele muda os seus caracteres a cada conexão, ok? Então isso daqui é um campo de um número de sessão. Ou seja, o brute force não vai conseguir funcionar nesse processo. Para isso, existe uma ferramenta que não tem aqui, deixa eu ver, que se chama Bjoomla. Não tem, ó, tem que baixar, ok? O Bjoomla, ele é o brute force específico para Joomla, é onde ele vai fazer esse processo. No caso do WordPress, a mesma coisa. Então você pega aqui, ó, vou pesquisar no Google, Bjoomla. Então, ó, Bjoomla, ok, para você baixar, que é o brute force para Joomla. O do WordPress deve ser WordPress também, né? Não, tem outro nome. Então, só buscar aqui por brute force WordPress, tá? Que ele tem aqui, WordPress Codex, brute force attacks, ok? Então você consegue efetuar um ataque WordPress utilizando uma própria ferramenta específica para isso, justamente porque esses CMS já são protegidos para esse tipo de ataque, ok? Então você consegue brute forces específicos para eles. Mas quando é um formulário de usuário e senha padrão, aí o ataque fica mais fácil. Caso o método seja, ao invés de post, seja em get, então você altera aqui http get form, ok? A ideia é passar o modo mais difícil possível, mas você tem uma ferramenta aqui no Kali, aqui ó, Hydra. Não, você tem uma outra ferramenta que é o Hydra na versão gráfica. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem Password Attacks, Online Attacks, Hydra, GTK. Então, para facilitar a sua vida, você coloca aqui o ataque se for single, se for uma word list de vários servidores para atacar, a porta, o protocolo, se ele vai utilizar SSL ou não, se ele vai ser verbose, ou seja, se ele vai mostrar na tela ou não. Perceba que aqui no rodapé ele vai mostrar o comando, ok? Aquela opção "-t" que tem na apostila e que está aqui como 16 são as threads, ou seja, ele vai fazer 16 ataques simultâneos, ok? O password você seta aqui um usuário e uma senha, ou você pega um word list, ou um arquivo separado por colunas, ou tentar os logins e passwords juntos, tentar usuário e senha em branco e assim por diante, ok? Para você fazer ali o número de processos, caso você queira se ocultar, colocar um proxy e assim por diante. E aqui no rodapé ele vai te mostrando como é que fica. Esse processo aqui é muito mais fácil, só que seria importante vocês conhecerem esse cara como funciona em linha de comando, ok? Como que ele entende esse processo, tá? Então, esse daí é o nosso querido amigo Brute Force utilizando o Hydra. Dúvidas? Caso tenham dúvidas, entre em contato, mas eu deixei aqui, ó, uma lista com vários dicionários, ó, um dicionário de língua portuguesa retirada do BR Office, um dicionário com nomes masculinos e femininos em inglês, um dicionário com senhas comuns, tá? Que é o padrão, as senhas mais utilizadas, tá?
um dicionário com palavras em português, ou seja, são 120 mil palavras, ok? Um dicionário baseado nas contas mais comuns criadas no Linux, ok? Como root, óbvio, né? Admin, user 1 e assim por diante. Então eu deixei na apresentação para vocês utilizarem essa word list aqui, essas word lists, ok? Então, para quem está assistindo essa videoaula, esse treinamento encerra-se agora. Até a próxima aula.